Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 14 e vamos ler a partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, nós leremos a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Quando eles viram andar sobre as águas, ficaram atemorizados e gritaram de medo. É um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Senhor, aplica, Senhor, a tua palavra, meu Deus, nosso Pai, aos nossos corações nesta noite. Use, Senhor, agora a tua palavra para falar a cada um de nós neste lugar. E todos nós estejamos desejosos de te ouvir. Desbloqueia tudo que impeça ouvir o Senhor nesta noite aqui. Em nome de Jesus, amém. Estamos vivendo a nossa campanha de 21 dias de oração e jejum, e você está convidado a participar dessa campanha. Já tivemos uma semana, mas se você quer ingressar, ingresse, não é? Ainda dá tempo. E nós estamos fazendo uma campanha, quem está envolvido está sendo muito abençoado. O jejum é muito pessoal. Na apostilinha lá que nós fizemos com 21 devocionais, você pode adquirir essa apostila com as devocionais lá embaixo. 21 devocionais. Aqui também, nessa apostila, no início, eu dou uma explicação sobre o verdadeiro jejum, o jejum bíblico. Você poderá também esclarecer melhor sobre isso. Mas o jejum é você que define, ele é alimentar. Então você define como você vai fazer. O jejum é uma coisa muito pessoal. Então você define como você vai fazer o seu. Eu estou fazendo do meu jeito. Agora você deve fazer do seu jeito, levando em conta aquele alimento que você pode se abster, aquele que você não pode se abster, os horários que você pode se abster, os horários que você não pode, se a tua saúde for afetada. Mas venha conosco, temos aí esses 13 motivos, já eram 12, incluímos mais um agora, que é o Dia do Amigo, para orarmos, né, pela nossa igreja. Deus tem feito maravilhas. A oração é fundamental para uma igreja, não é? E quando a gente fala que a oração é fundamental para uma igreja, nós estamos dizendo que a oração é fundamental para cada um de nós. Por quê? Porque nenhum crente será um crente realmente que tem uma intimidade com Deus se ele não tiver relacionamento com Deus. E a oração é o instrumento mais poderoso na nossa relação com Deus. É a oração e a Bíblia. Os dois instrumentos mais poderosos, oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Se não tem oração, não tem Bíblia, não tem relacionamento com Deus. Se não tem oração, não tem Bíblia, o relacionamento com Deus é ralo. É ralo. Então precisamos disso. Essa semana, quem aí acompanhou as devocionais lendo, foi maravilhoso a gente, por exemplo, ver a oração de Jabez, pedindo que as suas
fronteiras se alarguem. E foi tão maravilhoso naquela manhã a gente refletir ali e pedir: Deus, alonga as nossas fronteiras como pessoas e também alongue nossas fronteiras como igreja. Oramos também no segundo dia sobre avivamento. Refletimos ali no texto de Isaías 64, quando ele suplica por um avivamento. E é isso que a gente também está orando: Senhor, que haja um avivamento, uma poderosa visitação do Espírito Santo. Avivamento é isso. Começa assim, o Espírito Santo faz uma visitação poderosa no nosso meio. E é isso que a gente está orando. No terceiro dia, aprendemos ali a clamar com reverência, mas também com confiança. Clamar com reverência ao Senhor, mas também clamar de uma forma determinada, como Abraão fez quando ele clamou a Deus, quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra com Ló e sua família lá dentro. E Abraão, de uma forma determinada, suplica a Deus para que aquelas pessoas fossem poupadas. Essa é a reverência, o temor, mas também a determinação na oração. Vimos a compaixão de oração de Moisés, quando Deus, depois que aquele povo, de uma forma vergonhosa, abandonou ao Senhor, não é? E aquele povo adorou aquele Deus feito de mãos de homem, e Deus se abandonou. Mas então Moisés, movido por uma grande compaixão pelo seu povo, ele clama a Deus, oração cheia de compaixão, oração cheia de amor pelos outros. É isso que Deus quer ouvir de nós. Nós vimos também quando Moisés faz um pedido numa das suas orações a Deus, foi um outro dia das nossas meditações, quando ele ora para que a glória de Deus se manifestasse na frente dele, diante dele. Nos nossos dias, nós precisamos disso. Nós precisamos de pedir que a presença de Deus seja real na nossa vida. Que a gente possa experimentar as manifestações da glória de Deus no nosso meio. Nós vimos também nesse período a oração de Jonas. Eu não sei quantos aqui estão em tempo de angústia, mas foi em tempo de angústia dentro de um peixe que Jonas clamou ao Senhor. E aquele instrumento não era um castigo de Deus em primeiro lugar, era um socorro de Deus para Jonas. E ele ali clama ao Senhor, não é? E oração com fé, e tua oração humilde como a de Jacó. Senhor, se não me deixares, se não me abençoares, não deixarei ir. E oração pedindo que Deus o transformasse. A primeira oração de transformação, ela tem que ser para mim. Eu preciso pedir a Deus para me transformar. Não adianta eu pedir a Deus que transforme os outros, se eu não estou disposto a pedir a Deus, me transforma. Então eu estou compartilhando com vocês aqui um pouquinho do que é uma semana de jejum e oração. 21 dias de jejum e oração. Essa semana, quem acompanhou a campanha Fazendo as Devocionais, experimentou tudo isso. O pastor Junão escreveu 21 devocionais baseadas em orações na Bíblia. Que bênção! E hoje nós estamos diante de uma das menores orações da Bíblia. Esse texto fala talvez a menor oração da Bíblia, feita numa situação de desespero, numa situação de angústia, numa situação de perigo. Quando Jesus manda que os seus discípulos entrem no barco e atravessem o mar, e Jesus, que sempre foi o nosso exemplo para tudo, ficou orando, porque ele era um homem de oração. E os discípulos vão atravessando o mar, de repente veio um vento fortíssimo, soprando contra aquele barco, e jogava o barco para lá e para cá. E talvez você entrou aqui nessa noite, exatamente assim está a sua vida, os ventos estão soprando o contrário. Parece que toda direção que você toma na sua vida tem vento soprando o contrário. E você está com uma dificuldade tremenda. E aí Jesus então vai ao meio deles andando sobre o mar. Quando Jesus chega andando sobre o mar, eles gritaram: é um fantasma! Não é só eu que morro de medo de fantasma, não, aqueles discípulos também. Não é? Eu morro de medo de fantasma. Esse negócio, sabe como é? Tem medo da igreja assim: pastor, eu não fui à igreja, mas eu estava lá em espírito. Opa! Não veio com esse negócio não, que eu não gosto de fantasma, eu tenho medo, né? Fui em espírito, que negócio é esse, né? Então, vieram os discípulos apavorados. E Pedro
vê Jesus andando sobre o mar, e diz: Senhor, eu quero ir andando sobre o mar até onde o Senhor está também. Jesus: vem, Pedro. E Pedro sai do barco e vai andando. De repente as ondas eram tão fortes, o vento tão forte, que ele temeu. Ele teve medo, ele duvidou. E quando ele teme, quando ele duvida, quando ele tira os olhares de Jesus e fixa nas tempestades, nos ventos, Pedro começa a afundar. E ele foi afundando, e ele foi afundando. E quando a água já estava quase no pescoço, ele gritou: Senhor, salva-me. E você também pode ser alguém que está vindo aqui nessa noite, você está afundando nos mares dos problemas da sua vida. Você está afundando, talvez a água ainda está na canela. Aproprie-se do que Pedro fez. Ele orou, é a menor oração talvez da Bíblia: Senhor, salva-me. Só essa oração que ele fez. Senhor, salva-me. E talvez você já esteja com a água na cintura, quem sabe já está no pescoço. E Martinho Lutero, ele disse o seguinte, que a oração é o suor da alma. É a alma que se coloca diante de Deus, clamando, clamando, que é como se a alma suasse. E é isso que a gente tem que fazer, clamar ao Senhor. Tem muitas situações de perigo. Eu compartilhei hoje aqui, Joel e Abigail, com o pessoal, 2 experiências que eu tive lá naquele ministério, que Deus me socorreu numa hora de perigo. Uma delas, como eu era um pastor bivocacional, eu saía da igreja, às vezes, muito tarde. Eu saía do emprego, ia para a igreja, e às vezes ficava na igreja até meia-noite, 11 horas, 11h30 da noite, era numa comunidade, que naquela época não era tão perigosa quanto hoje está mais perigosa, mas também era. E aí um dia eu saí da igreja umas 11 horas da noite, por aí, e na esquina da rua da igreja tinha uma senhora que vendia cachorro-quente. Era uma senhora da Assembleia de Deus, e ela ficava com aquela barraquinha até de madrugada ali. E eu com uma fome, irmãos. Imagina você com fome, aquele cheirinho do cachorro-quente com bacon. Estão pensando? Está todo... Ô, pastor, o que o senhor está fazendo com essa uma hora dessa? E eu senti aquele cheirinho, e eu fui lá. Falei: antes de eu ir embora, eu vou comer um cachorro-quente. E aí fiquei ali, de repente vieram um grupo assim, eu não me lembro exatamente, mas no mínimo 5 bandidos, todos armados. E eu ali comendo aquele cachorro, de repente um daqueles bandidos veio com uma pistola na minha direção, assim, ó, com a pistola apontada. E ele veio, quando estava mais ou menos a quase 1 metro, assim como eu estou dessa cadeira, com aquela pistola apontada, e a moça que vendia o cachorro-quente começou a chorar. Ai, pastor, o que eles vão fazer com o senhor? O que eles vão fazer? E chorava. E eu falei: ai, meu Deus, só me faltava essa, um de cá e o outro de cá. E aí, eu me lembro que a minha mãe falava muito, era um dos versículos preferidos dela, era: guarda-me, Senhor, porque em ti confio. E eu comecei, na memória, a recitar aquele versículo e, ao mesmo tempo, dizer: Senhor, me socorre. Me socorre, Senhor. E aquele homem veio quando ele estava a 1 metro de mim, eu olhando para ele, firme por fora, mas tremendo por dentro. E ele foi, olhou para mim, olhei para ele, abaixou a arma e foi embora. Então, a Deus nos socorre nas situações de perigo. E Deus socorreu a Pedro numa situação em que ele estava afundando. Eu não sei como é que está seu casamento. Quem sabe você entrou hoje aqui, seu casamento está afundando. Quem sabe seu negócio está afundando. Quem sabe você está afundando e você precisa clamar ao Senhor: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E eu quero tirar algumas lições desse texto. Em primeiro lugar, em situações de perigo, aproprie-se da acessibilidade, da simplicidade da oração. Não tem coisa mais acessível e mais simples no mundo do que a oração. Não transforme a oração numa coisa complexa, numa coisa difícil. O Spurgeon, um grande pregador do século XIX, ele diz que não importa o tamanho nem a complexidade da oração.
Ele afirma que, contanto que tenha um coração para orar e um Deus com o ouvido para ouvir. Um coração que ora sempre vai encontrar Deus com o ouvido para ouvir. E a oração é simples, é acessível. Qualquer cristão pode orar em qualquer lugar, por qualquer motivo. A oração não exige conhecimento teológico. A oração não exige conhecimento doutrinário. Para você orar, você não precisa ser um profundo conhecedor da Bíblia. O pré-requisito para orar é que você confie em Deus, tenha um coração contrito e cheio de fé. É isso. Às vezes, as nossas orações não são respondidas porque a gente não se aproxima de Deus com uma confiança que devemos ter nele. A fé, a definição mais simples de fé é a seguinte: fé é uma confiança que se entrega. É a definição mais simples. Se você tem uma confiança, mas que não se entrega, não é a confiança que Deus exige. A confiança que Deus quer é uma confiança que se entrega a Ele. É preciso. Qualquer um pode orar desde que tenha essa confiança. Seja cheio de fé e se apresente contrito, porque é um coração contrito, o Senhor não rejeitará. E, irmãos, o que impede que nós nos apresentemos a Deus com o coração contrito? A nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso materialismo, a nossa incredulidade. Isso é obstáculo para a contrição. Deus quer que nos aproximemos dele com fé, com confiança, mas com o coração contrito. Porque um coração contrito, Deus não rejeita. Deus não rejeita. E é assim que Pedro, naquele momento, clama a Deus. Ele clama ao Senhor, cheio de confiança, cheio de fé. Porque muitos momentos vão surgir na nossa vida que a gente vai precisar dizer somente isso: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Eu estava dizendo hoje de manhã que muitas pessoas não oram porque ficam com medo de orar errado. Mas errado é não orar. Errado é não orar. A oração errada é a oração que não é feita. Então ore. Segunda lição que eu quero tirar é que em situações de perigo não permita que a confiança seja substituída pela dúvida. Todos nós passamos por situações perigosas na vida. Às vezes o perigo não é um perigo de uma ameaça de um ladrão, de um bandido. A ameaça não é desse tipo, o perigo é de outro tipo. Mas qualquer que seja o perigo que você enfrentar, quando você perceber que você está querendo afundar, que alguma coisa na sua vida está começando a naufragar, é necessário que a dúvida seja substituída pela fé, pela confiança, porque foi isso que aconteceu com Pedro. Enquanto ele estava firme, cheio de fé, olhando para Jesus, firme, convicto, fazendo de Jesus seu referencial, olhando para Cristo, ele andou sobre as águas. Pedro também andou sobre as águas. Já pensou? Eu queria estar no lugar dele, né? Andando sobre as águas. E de repente ele duvidou. O medo tomou conta dele. E muitas vezes, irmãos, olha bem o que eu vou dizer. Muitas vezes é assim que acontece conosco. A gente está indo bem, aí vem um problema, vem uma dificuldade, vem um perigo, vem uma tempestade, o vento começa a soprar contrário. Aí o que acontece? O medo e a dúvida substituem a confiança. E a gente começa a perder a confiança em Deus, nos propósitos de Deus, nos planos de Deus, do amor de Deus. A gente duvida da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus.
E aí a coisa começa a afundar. E foi assim que Pedro, ele receoso, inseguro, tirou os olhares de Jesus e começou a afundar. E agora, olha bem uma coisa que eu falei hoje de manhã, eu quero repetir aqui. Às vezes, esse processo de afundamento é imediato. Você percebe porque ele vem, igual aconteceu com Pedro, foi imediatamente, ele gritou. Mas o problema é que às vezes esse processo de afundamento é lento. Você nem quase percebe, mas você está afundando. E quando você vai ver qual é a raiz do afundamento, você tirou os olhares de Jesus. Você parou de confiar nele. Você deixou a insegurança, o medo, a dúvida te dominarem. E às vezes esse processo é lento. E quando você acorda, a água já está no pescoço. Mas mesmo que a água esteja no pescoço, hoje é dia de dizer: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Não é? Salva-me. Confiar no amor, na graça de Deus. No Salmo 34, 17, presta atenção o que diz. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O justo clama, o Senhor os ouve e o Senhor os livra de todas as suas tribulações. Então essa é a segunda lição que a gente aprende. Não troque a confiança pelo medo, pela dúvida. Prossiga firme para Jesus. A outra lição que a gente tira desse texto, outra reflexão, é que em situações de perigo, lembre-se que a oração pode provocar grandes mudanças. Em situações de tempestades, de ventos soprando contrário, nas situações mais adversas da vida, lembre-se que a oração pode provocar grandes mudanças. E esse versículo os outros eu estou só mencionando, mas esse estou me referindo a eles, mas esse eu quero eu quero ler com vocês, os versículos 31 e 32. Aí depois que Pedro clama, Senhor, salva-me. Olha o que acontece, 31. E prontamente, Jesus estendeu a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subiram ambos para o barco e o vento cessou. Aquela tempestade, aquele vento contrário, aquele medo, aquela insegurança, aquele tumulto todo mudou rapidamente. A oração provoca grandes mudanças. Não desista de orar, porque a oração pode provocar uma grande mudança. Olha bem o que eu vou te dizer. Olha bem o que eu vou te dizer. Para você e eu sairmos daqui, homens e mulheres que vão orar mais ainda. A oração pode evitar grandes perdas. Eu tenho certeza que tem muitos de nós aqui, a começar por mim, que tiveram perdas na vida porque não oraram o quanto deveriam orar. A falta de oração pode nos levar a ter grandes perdas. A falta de oração pode trazer, ao contrário, a oração, quando a gente ora, isso pode trazer grandes livramentos. Uma vida de oração pode acalmar as mais furiosas tempestades da vida. Uma vida de oração nos desperta para uma vida de grandeza na fé e nos coloca cada vez mais próximos de Jesus. Vale a pena ter uma vida de oração. Vale a pena, amém? É por isso que a Bíblia diz: clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Jeremias 33, 3. E o Salmo 50, 15. Clame a mim no dia da angústia,
e eu o livrarei, e você me honrará. Amém? Vamos falar junto comigo esse versículo? Clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Vamos falar de novo? Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. E uma coisa que a gente tem que pensar também é o seguinte. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Muitas vezes, a mudança que a oração tem que produzir não é nas circunstâncias, é em nós. Às vezes nós estamos enfrentando uma circunstância e a gente concentra a oração só para Deus mudar a circunstância, mas a mudança que Deus quer fazer não é da circunstância. Deus está usando a circunstância para nos mudar. E a oração muitas vezes tem que ser: Senhor, muda a mim. E muitas vezes é isso que a oração vai produzir. Deus não vai mudar as circunstâncias muitas vezes, até que nós experimentemos a mudança que Ele quer que seja experimentada. Isso vai ser bênção para a nossa vida, não é? Muitas vezes Deus está permitindo uma circunstância para mudar o nosso relacionamento com Ele. O relacionamento está tão superficial que Deus teve que criar uma circunstância para que Ele aprofundasse. Muitas vezes, a circunstância, Deus permite para que eu possa mexer no meu caráter. Muitas vezes nós não queremos moldar o caráter. A coisa mais difícil para o ser humano é reconhecer que precisa ajustar-se ao caráter. E quando a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, quando a Bíblia diz que nós devemos ser semelhantes a Cristo, é semelhantes a quê? Ao caráter. Não é ter o cabelo igual Jesus teve, não é usar a roupa que Jesus usou. E às vezes Deus precisa colocar circunstâncias porque Ele quer mudar a mim. E na oração você precisa detectar isso. Deus, eu quero que o Senhor mude as circunstâncias, mas se as circunstâncias não estão mudando, será que o Senhor não quer estar mudando? Não é a circunstância que o Senhor quer mudar, é a mim. É a mim que o Senhor quer mudar. E a oração vai revelar isso. Em último lugar, em situações de perigo, confie totalmente em Jesus. Totalmente, não decida agir por sua própria conta. Não tente resolver as coisas do seu jeito. Isso a gente vai aprender com Pedro. Por quê? Pedro era um homem do mar. Pedro era um homem do mar. E Pedro, por ser um homem do mar, quando ele começou a afundar, ele poderia tentar do jeito dele resolver esse negócio. Não poderia? Ele poderia fazer algum esforço para nadar, algum esforço, ele poderia gritar para o barco: manda uma corda aí, manda uma boia, manda alguma coisa aí. Pula alguém aí para me socorrer. Mas ele clamou para Jesus. Ele não tentou resolver a situação do jeito dele. Meus irmãos, olha aqui para mim. Eu não sei se você que está aqui nesta noite é um homem ou uma mulher de oração. Eu não sei se você é um adolescente de oração. Eu não sei se você é um jovem de oração. Eu não sei se você é um jovem adulto de oração, uma jovem adulta de oração. Eu não sei se você é um senhor, uma senhora de oração. Mas uma coisa eu sei, que as pessoas que não têm uma vida de oração são pessoas autossuficientes. São pessoas que não dependem de Deus do jeito que tem que depender. Dependem tão pouco de Deus e confiam tanto em si mesmas, que para que orar tanto? Eu vou tomar essa decisãozinha aqui agora no meu trabalho, para que orar? Para que orar e dizer: Senhor, eu acho que eu sei o que eu preciso fazer, mas agora, Senhor, se não é a tua vontade isso aqui, me ensina, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer?
Não vamos conversar na hora da mensagem, tá certo? Não tente fazer as coisas do seu jeito. Quantas besteiras eu fiz na minha vida, porque eu quis fazer do meu jeito. Ninguém ali era tão habilidoso em mar quanto Pedro. Ninguém. Mas ele decidiu confiar em Jesus. Buscar Jesus, clamar por Jesus. A oração que Pedro fez foi uma oração pequena. A oração era pequena, mas o Deus era grande. A oração era pequena, mas ele estava orando para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o bom pastor, o bispo das nossas almas. A oração era pequena, mas o Deus era grande. E ele ora, ele clama. Sabe, irmãos, sabe por que eu estou enfatizando tanto nisso hoje? Porque uma das maiores estratégias de Satanás é fazer com que não dependamos de Deus. O que Satanás mais quer de você? Que você não dependa de Deus. O que Satanás mais quer de mim é que eu não dependa de Deus. Porque quanto menos eu depender de Deus, menos eu vou me aproximar de Deus, menos eu vou orar, menos eu vou me dobrar, menos minha alma vai suar. Porque, como eu disse no início, Martinho Lutero disse que a oração é o suor da alma. Então, o diabo ele quer isso, ele quer que a gente não busque Deus. Ele não quer que nós busquemos a vontade de Deus. O diabo quer que nós busquemos socorro em outros lugares. O diabo quer que nós peçamos socorros em nós mesmos, ou em outro lugar, em outra pessoa, de outro modo que não seja Jesus. Mas se você entrou hoje aqui, e não importa se você está afundando, a água está na canela, está no joelho, está na cintura, mas é hora de buscar ao Senhor. E clamar ao Senhor. Senhor, salva-me. Deus não resiste aos que humildemente e honestamente admitem que precisam dele. Não resiste. Quando eu honestamente, quando eu humildemente reconheço que preciso de Deus, Deus não resiste ao meu pedido. Deus não me resiste. Busque Jesus, estenda a mão para Ele. Ele vai colocar a mão e vai dizer para você, vem cá. Prontamente ele pega Pedro, prontamente. Levanta, leva até o barco e ali tudo se acalma. Meu irmão, minha irmã, nunca esqueça de uma coisa. Qualquer sofrimento pode ser transformado em bênção se você começar a buscar a pessoa certa, que é Jesus. Qualquer sofrimento. Você sabe que todos nós reagimos diferente ao sofrimento. Às vezes, aquilo que é uma coisinha pequenininha para mim é uma enormidade para você, pelo seu jeito de ser. Eu sofro quando acontece isso, quando acontece aquilo, quando acontece aquilo. Você sabe o que te faz sofrer. E cada um reage de um jeito. É por isso que a gente não pode julgar ninguém. Às vezes você diz assim, mas essa pessoa está sofrendo por tão pouco. Cada um reage de um jeito. Mas uma coisa é certa. Qualquer tipo de sofrimento, Jesus pode nos socorrer. Qualquer tipo de sofrimento, Jesus pode nos socorrer. Eu não sei se você entrou hoje aqui e você já pode ter uma intimidade com Jesus. Pedro era discípulo dele. Pedro o conhecia. Pedro já tinha tido experiências com Jesus. E por isso ele sabia do poder de Jesus. Ele sabia que Jesus podia socorrê-lo. Se você entrou aqui nessa noite, você ainda não conhece Jesus. Se você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus. Se você ainda não confiou nele a ponto de entregar sua vida para ele. Jesus hoje quer estender a mão para você.
Ele quer estender a mão, trazer você para perto dele e dizer para você, entre no meu barco. Ou eu vou entrar no seu barco. Eu vou entrar no barco da sua vida. Eu vou ser o teu companheiro, o teu socorro, o teu refúgio, o teu auxílio, perdoar os teus pecados e te dar uma vida eterna no céu. Se você está aqui nesta noite e você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso. Pedro tinha quem clamar, porque Jesus já era o Senhor dele. Ele já era um discípulo de Jesus. E nessa noite, o primeiro socorro que Jesus quer te dar é livrar você da pior de todos os perigos da vida. Qual é o maior perigo da vida? É partir dessa vida e, para sempre, não desfrutar mais de um relacionamento com Deus. Esse é o maior perigo da vida. E também para esse perigo, só Jesus pode nos socorrer. Se eu partir dessa vida sem um relacionamento com Jesus aqui, tenha certeza disso, porque a Bíblia ensina, não terei relacionamento com Jesus na eternidade. Só tem relacionamento com Jesus na eternidade quem tem relacionamento com Ele aqui na terra. Então, se você entrou aqui nessa noite, talvez você entrou aqui e você precisa ser acudido no maior perigo de todos, o perigo de partir dessa vida sem Cristo e sem salvação. E hoje é o dia. Hoje é o dia de você dizer, Jesus, socorre-me, Jesus. Socorre-me, porque eu estou correndo o perigo de partir dessa vida sem Cristo, sem salvação. Socorre-me, eu te recebo como meu Salvador nessa noite. Eu quero te seguir, eu quero te amar. Perdoa os meus pecados, Jesus, me dê a tua salvação. Esse é o maior socorro que Jesus pode te dar. E se você não experimentou esse socorro com Jesus, agora é a hora de você experimentar. Esse é o momento. Esse é o momento. Ele vai te socorrer, Ele pode te socorrer em todas as demais circunstâncias da vida, mas a mais importante que Ele quer te socorrer é entrar na tua vida, perdoar os teus pecados e te dar uma nova vida com Ele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele depositar a sua confiança, a sua fé, terá a vida eterna. Então, nesse momento, eu queria orar com você que está aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas que hoje você quer que Jesus entre no teu coração, na tua vida, e te dê uma vida eterna com Ele. Ah, pastor, eu quero isso para mim sim. Então, onde você está, eu queria convidar você para fazer uma oração comigo. Tem muita gente aqui que já está orando por você. Tem gente que está orando por você. E se nesse momento é isso que você deseja, entregar sua vida a Jesus, começar um relacionamento com Ele aqui, e esse relacionamento se estender até a eternidade, eu não sei se eu vou viver mais 10 dias, um dia, uma hora, mas eu sei que pela graça de Jesus e não por mim, eu vou poder desfrutar uma vida com Ele na eternidade, porque eu entreguei minha vida a Jesus. Nessa noite você não quer fazer isso? E aí no seu lugar, reclina a sua cabeça agora, repita comigo essa oração de entrega. Diga assim a Jesus, diga aí em palavras bem baixinhas, ou mesmo só em pensamento, diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso do Teu socorro, da Tua ajuda, para me livrar da perdição eterna. Nesta noite, eu reconheço os meus pecados e te convido agora, Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoe os meus pecados e me dê a tua salvação. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. E agora, arrependido dos meus pecados, eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Amém.